Shalom! Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Aqui quem está falando é o apóstolo Eduardo Martins e nós estamos nessa série de mensagens que tem impactado, que tem abalado as estruturas do inferno e aberto olhos aonde ela tem chegado. A mensagem que tem como tema desmascarando o espírito de Jezabel, desmascarando o espírito de Jezabel. E essa é a sexta parte dessa mensagem e tem como subtítulo Tecendo a teia, desmascarando o espírito de Jezabel. Subtítulo Tecendo a teia. Você que é novo, se inscreve no canal, dê o teu like e ativa as notificações para que você receba essas mensagens todas as vezes que nós subirmos ela para o canal. Presta atenção na história que eu vou contar nesse momento. Rebeca usava um vestido verde esmeralda. Embora não fosse muito atraente, era uma mulher muito sedutora. Algo em seu cabelo e na forma de se vestir atraía imediatamente a atenção de quem estivesse à sua volta. Quando a congregação começava a cantar, sua voz se destacava acima das outras. Lamentavelmente, Rebeca não tinha consciência do espírito que instigava a sua necessidade de chamar a atenção. Em sua mente estava simplesmente tentando viver sua vida espiritual. No entanto, ela jamais tinha tratado da ferida que criara sua necessidade de afirmação pública. De fato, quando era confrontada, negava ter enfrentado qualquer problema no passado. Sua necessidade de reconhecimento impregnava tudo o que ela fazia. Assim, tinha de ser removida da posição de liderança na igreja. Rebeca acreditava que o pastor não estava lhe dando o devido reconhecimento. Por isso, começou a criticá-lo, insinuando que ele não era espiritual. Pedia aos outros irmãos que orassem para que ele a ouvisse, porque Deus lhe tinha dado uma revelação que mudaria a igreja. Quando essa tática fracassou, ela passou a buscar outras formas de apoio. Encontrou um ouvido simpático na pessoa do pastor auxiliar, o co-pastor. Sutilmente, Rebeca começou a fazer perguntas ao pastor auxiliar, com uma motivação oculta. Ele não percebeu os motivos e a intenção dela de usar as palavras para conseguir o apoio da congregação. Ela planejava derrubar o pastor titular, para que o pastor auxiliar assumisse o seu lugar. E acreditava que o ouvido atento dele lhe garantiria maior influência e poder. Rebeca foi ficando cada vez mais ousada em suas reivindicações. Usava sua antiga posição na igreja, torcia as palavras do pastor auxiliar e afirmava que o pastor titular estava pregando heresias e que sua teologia não era saudável. Tirava as palavras do pastor auxiliar do contexto e as inseria estrategicamente em conversas para parecer que ele concordava com ela. No entanto, esta tática começou a ser revelada quando um conselheiro passou a ouvir a equipe pastoral. Vários indivíduos lhe
confidenciaram que Rebeca os tinha convencido de que a igreja estava se tornando uma seita. Isso aumentou a insegurança e o medo deles. A gota d'água ocorreu quando Rebeca foi ouvida pela esposa do pastor auxiliar enquanto espalhava uma mentira. Ela estava dizendo que toda a equipe da liderança tinha pedido a exoneração do pastor titular. Afirmou também que ele se recusara a ser exonerado ou se exonerar, dizendo que jamais abriria mão da liderança. Supostamente, ele iria admitir em público que agira errado com Rebeca e lhe pediria perdão. Quando a esposa do pastor auxiliar ouviu essas coisas, percebeu o que estava acontecendo, compartilhou o que tinha ouvido com a equipe pastoral. Lentamente as coisas foram se esclarecendo e cada líder percebeu que tinha se levantado involuntariamente contra o pastor depois de dar ouvido a Rebeca, esta mulher. Os líderes se desculparam com o pastor titular por darem ouvidos às calúnias que Rebeca tinha trago à tona e pediram desculpa por terem se deixado enredar na rede de mentira desta mulher. Uma pergunta: quais eram as características daquela mulher que sozinha trouxe o juízo de Deus sobre a igreja de Tiatira? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20 ao 28, que tem sido motivo de nós estarmos analisando este tema. Como podia uma igreja em crescimento, uma comunidade espiritual de irmãos cujas obras atuais eram maiores do que as obras passadas, se tornar presa de um complô tão abominável aos olhos de Deus? Como que isso aconteceu? Como o pastor e os profetas puderam ser ensinados por ela? Surpreendentemente, assim como aconteceu naquele tempo, surpreendentemente, assim como acontece nos nossos dias, para os líderes da igreja de Tiatira, o problema não era tão óbvio. No entanto, como veremos, aqueles que são influenciados pelo espírito de Jezabel podem complicar bastante e confundir várias áreas da vida da igreja, inclusive as questões relacionadas à doutrina e autoridade. As igrejas que são alvo desse espírito. Nenhuma igreja é grande demais, rica demais ou pura demais a ponto de estar isenta do ataque do espírito de Jezabel. De fato, quanto maior a igreja, maior a certeza de que esse espírito tentará conseguir influência e poder ali. A menos que o pastor, a equipe de liderança, os intercessores e aqueles que têm o dom da profecia assumam suas responsabilidades e enfrentem esse ataque espiritual. O espírito de Jezabel pode ser encontrado em qualquer tipo de igreja ou denominação. Não está confinado a nenhuma ramificação eclesiástica. Embora o perfil religioso e o nível de impacto que ele exerce possam ser diferentes em cada situação, as características básicas permanecem as mesmas. Nem todos aqueles que sucumbem a esse espírito se propõem a destruir suas igrejas ou a assumir o poder sobre os pastores e outros líderes. No começo, muitos são simplesmente enganados e passam a acreditar que têm mais sensibilidade espiritual do que os outros. Têm a supor que estão sempre certos. Raramente se dá conta de que suas ações são evidências do poder do Espírito
espírito de Jezabel. Certos sinais acompanham a obra desse espírito. Por favor, tenha em mente que uma única característica não é uma evidência definitiva de que o indivíduo tem o espírito de Jezabel plenamente desenvolvido. Pode significar apenas que se trate de uma pessoa espiritual ou emocionalmente imatura. E nós vamos, ao longo dessa série, nós vamos descrever as características do espírito de Jezabel. Sempre quando há uma combinação de 2 ou 3 dessas características, há uma forte indicação de que o indivíduo está sendo influenciado. Embora um traço possa ser claramente percebido, outros podem ser invisíveis. Uma manifestação prolongada de qualquer um desses traços exige um olhar mais atento para o indivíduo e para a situação. E mais à frente eu estarei relacionando, estarei dando a relação completa de toda a característica. Fiquem atentos às mensagens, fiquem atentos às partes que estão indo para o canal. O espírito de Jezabel opera melhor quando é acoplado a uma pessoa com o espírito de Acabe, muitas vezes encontrado nos homens, embora esses também possam operar sobre o espírito de Jezabel. Alguns podem tentar se unir à obra de Deus nos escalões mais elevados do governo da igreja, como fez Absalão. Ele se denominou juiz. Sentava-se no portão da cidade e abordava todas as pessoas que tinham alguma queixa. Ele as convencia de que o seu julgamento era mais justo do que o de Davi, seu pai. Abraçava e beijava as pessoas, roubando assim os seus corações. Essa história está relatada em 2 Samuel, capítulo 15, o versículo 4 ao 6. Ao longo dos anos, já vi pastores auxiliares e presbíteros caírem naquilo que alguns chamam de espírito de Absalão. No entanto, na verdade, trata-se de uma forma masculina do espírito de Jezabel. Em sua necessidade de conseguir reconhecimento e provar que têm unção, eles se rebelam abertamente ou de forma oculta contra as autoridades constituídas e tomam atitudes ilegais, achando que precisam fazer algo pelo bem da congregação e em prol do reino de Deus. No entanto, secretamente eles querem construir seu próprio império, designado para desmantelar qualquer outra figura de autoridade. Conquistando o profeta. Conquistando o profeta. Andréia, presta atenção nessa história. Andréia começou a frequentar uma igreja conhecida em toda a cidade como um grupo que dava forte ênfase ao ministério profético. Logo começou a participar regularmente das reuniões de oração pela manhã. Devido à sua assiduidade e suposta vida de oração, as pessoas começaram a procurá-la para pedir conselho. Assim, começou a ser reconhecida por muitos como profetisa. Lisonjeada com a atenção, ela sutilmente encorajava essa reputação. Enquanto isso, Andréia começou a se aproximar de todos que tinham autoridade profética na igreja. Procurava o principal profeta, fazendo perguntas destinadas a deixá-lo envaidecido. Além disso,
pediu que ele fosse seu mentor. No entanto, longe dele, ela começou a salapar sua autoridade e a questionar seus dons. Espalhava boatos e colocava em dúvida suas mensagens proféticas para a igreja. Quando o indivíduo descobriu o que estava acontecendo, a teia já tinha sido preparada. Ele foi considerado um odre velho, que deveria ser descartado, e Andréia se tornou a nova autoridade profética. Desestimulado, o irmão abandonou a igreja. Dentro de 2 anos, a igreja tinha perdido todos os pequenos grupos de profecia e de intercessão, e o número de membros cresceu de 500 para 250. Afirmando que a igreja tinha perdido a unção, Andréia transferiu-se para outra igreja, onde repetiu as suas ações. Como ocorre na vida da Andréia, como ocorre na vida dessa personagem da história acima, o objetivo final das pessoas influenciadas pelo espírito de Jezabel envolve questões de controle, em especial os desentendimentos com as figuras de autoridade. Consequentemente, todo líder profético que tem a verdadeira autoridade espiritual dada por Deus será visto como uma ameaça. Desde que o espírito de Jezabel imita a unção profética nos dons, chamado e autoridade, o líder profético será um alvo, bem como as igrejas que dão grande ênfase a esse ministério. Uma igreja profética e seus líderes devem reconhecer que, se o espírito de Elias tem de retornar, o mesmo é verdade em relação à sua imitação, o espírito de Jezabel. Em seu propósito de controlar o ministério profético da igreja, ele também tenta perverter as jovens vozes proféticas potenciais, impedindo-as de desenvolver o dom. Busca seduzi-las para uma suposta estrada espiritual que, na verdade, é um beco sem saída, de modo que jamais cumpram o chamado de Deus.